Quando Eli foi defendida da humilhação na fila de um supermercado, ela não contou que a ajuda de seu defensor foi um encontro do destino, tudo por causa de um item que ela estava vestindo. Eli estava hesitante em frente às prateleiras de liquidação e eu pude decidir o que comprar naquela noite fria de Nova York. Talvez eu devesse comprar uma lata de atum, afinal, um presente desses deixaria minha pequena Lola tão feliz. A menina sorriu ao pensar em seu amado animal de estimação listrado. Eli resgatou a querida gata das ruas, quando a pobrezinha estava cercada por uma matilha de cães violentos. Desde então, Lola tornou-se um membro indispensável da família e sempre foi uma ajudante dedicada ao seu dono, estando lá para ela nas horas mais sombrias e aliviando toda a sua solidão. É importante notar que Eli sempre cuidou bem de seu gato e nunca tratou mal ou deixou nada, apesar de suas dificuldades financeiras. Mesmo agora, a jovem ignorou até mesmo suas próprias necessidades de ir ao supermercado simplesmente para comprar algo para Lola para o jantar. Eli escolheu uma caixa de leite porque estava com pouco dinheiro e sabia que não duraria mais do que 2 dias nas patas de seu gato. Para desgosto da menina, ela também descobriu ao chegar ao caixa que só tinha um punhado de dinheiro na carteira, e não tinha certeza se seria suficiente para pagar por aquela caixa de leite. Ela colocou o leite no cinto da caixa registradora e começou a calcular silenciosamente suas moedas, imaginando se ela tinha um número apropriado ou se ela iria apenas se humilhar. Como havia tantos clientes a esta hora, uma pequena fila rapidamente se formou atrás do balcão. Menina, que contava suas moedas pouco a pouco. Agora, vamos logo com isso. Quanto tempo mais eu tenho que esperar? Se você não tem dinheiro, não venha ao mercado e desperdice o tempo dos outros. A mulher do caixa disse, de uma forma afiada e autoritária. Só mais um segundo, por favor. Só mais um pouco, disse Lee envergonhada e baixando a cabeça diante daquelas pessoas impacientes. Naquele momento, um dos compradores mais ansiosos acidentalmente esbarrou no cotovelo da garota, o que fez com que o troco caísse de sua mão como uma chuva de prata por todo o chão do supermercado, causando uma cena que todos presenciaram. Então agora temos que esperar mais meia hora para você pegar tudo isso? Pelo amor de Deus! E o caixa gritou com raiva para a jovem. O nome da caixa mal-humorada era Brittany Parker e ela estava de mau humor naquela manhã, mais do que o normal. Isso porque na noite anterior ela havia brigado com o marido que voltou para casa bêbado, causando problemas para ela e seus vizinhos, que tiveram que ouvir a árdua discussão que ocorreu até tarde da noite. Enquanto isso, Eli estava morrendo de vergonha enquanto tentava desesperadamente pegar as moedas caídas do chão. Quanto aos outros compradores, eles apenas observavam de longe, pedindo mais pressa o tempo todo, mas em nenhum segundo eles ofereceram alguma ajuda à pobre garota. Nesse exato momento, o gerente da loja estava passando pelos caixas, realizando seu check-up de hora em hora no supermercado, e olhou com um olhar claro de confusão e raiva para a multidão que se formava no caixa. Qual é o problema, Brittany? Por que temos uma fila de clientes irritados neste caixa? Perguntou o gerente em um tom calmo, sem levantar a voz ou constranger seu funcionário sem antes saber o que havia acontecido. Não, Sr. Goldberg, não há problema por aqui. É apenas essa pobre garota infeliz. Ela está pegando seu troco no chão e atrasando todo o processo, deixando as pessoas nervosas. Ela deveria ser expulsa para não incomodar os outros compradores de novo, afinal, toda essa bagunça só por uma caixa de leite miserável, disse Brittany corando de vergonha, enquanto conversava com seu chefe que ela secretamente admirava. Do caixa e dos clientes que tentavam observar a cena e adivinhar o que estava sendo dito, o gerente não expulsou a garota. Muito pelo contrário, em vez disso, ele começou a pegar as moedas do chão com ela. Senhor! Você realmente não precisa fazer isso. Eu poderia ter segurado melhor, foi meu erro, resmungou Eli envergonhada. Não precisa me agradecer. Essas coisas acontecem, não se preocupe com a bagunça, respondeu David Goldberg, enquanto pegava o troco do chão. O gerente do supermercado, Sr. Goldberg, notou algo que o intrigou.
Depois de perceber com mais calma e atenção, ele viu algo que temia tanto que imediatamente começou a suar frio. O gerente não viu nada de vergonhoso em ajudar a pobre moça, ele simplesmente se sentia bem por poder fazer o que achava certo e tudo estava indo bem e, depois de pegar todas as dezenas de moedas do chão, o Sr. Goldberg notou algo que o intrigou. O problema era que Eli estava usando uma pulseira de ouro no pulso, cujo valor David Goldberg lembrava até o último centavo. Peço desculpas pela minha curiosidade e intromissão em sua vida, mas se posso perguntar, como você conseguiu esta pulseira? E não se preocupe se ela não pertence a você, não vou denunciar a polícia, perguntou o gerente preocupado e incapaz de tirar os olhos daquela jovem. Eu não sou um ladrão se é isso que você está pensando, esta pulseira pertencia à minha falecida mãe. Ela morreu há 3 anos, e portanto, é de alto valor sentimental para mim, respondeu Eli, achando essa pergunta estranha e todas as nervosismo repetido daquele homem que antes parecia tão calmo e atencioso. Curta, se inscreva e compartilhe este conteúdo com algum amigo. Ajude-nos a espalhar conhecimento valioso e gratuito. O gerente, por sua vez, fingiu não ouvir suas últimas palavras, deixou a jovem pagar sua caixa de leite e liberar o caixa para os demais clientes, e pediu a um dos funcionários, entretanto, que montasse um grande sacola de compras, com diversos itens dos mais variados, que juntos, pareciam formar algo muito parecido com uma cesta básica, só que com ainda mais itens. Então, segurando o volumoso saco no braço, David Goldberg entregou-o à garota, que estava confusa e incapaz de seguir o que aquele homem queria. O que tal você me permitir dar uma carona para casa? Me convide para sua residência ou lhe faça perguntas incômodas. Será fácil? O gerente perguntou cautelosamente. David não parecia ter mais de 50 anos, ele poderia até passar como o pai da confusa Eli. A jovem não quis aceitar a carona do estranho a princípio, afinal, ela sabia de todas as coisas que poderiam dar errado, e apesar de sua aparência convidativa e bondade, ela realmente não conhecia esse homem. A insistência do Sr. Goldberg nisso tornou tudo ainda mais desconfortável, mas foi quando Eli olhou pelas vitrines do supermercado e viu que estava chovendo. Ela tinha dezenas de coisas para fazer quando chegasse em casa e sabia que não poderia ir para casa até que a chuva parasse, pois não tinha guarda-chuva e morava relativamente longe do supermercado. Eli finalmente sorriu e acenou com a cabeça em resposta ao homem, que prontamente foi buscar as chaves do carro e pediu que ela o esperasse na frente do estacionamento. A caminho da casa de Eli, David soube que a menina nunca conhecera o pai e que a mãe havia morrido de infarto há 3 anos. O interesse do homem pela vida dela era algo estranho, mas não despertou as suspeitas da jovem, que adorava falar sobre sua vida sempre que tinha oportunidade. Mas a suspeita veio mesmo do outro lado do banco da frente. Ao se aproximarem da residência de Eli, David parecia reconhecer o lugar em que entrava, apesar de não se lembrar da última vez que estivera naquele lado da cidade. O problema é que o homem estava lá há muito tempo, e sua filosofia de vida o impediu de pensar que coincidências como essas não são apenas ocorrências aleatórias. Eu não posso ser enganado novamente, especialmente com a pulseira. Eu mesmo dei para Amanda antes de terminarmos. Eu não posso estar ficando louco. David, enquanto estacionava seu carro em uma rua em que não passava há mais de 20 anos. Mas quando Eli mencionou casualmente que o nome de sua mãe era Amanda Jackson, o gerente mal pôde conter a comoção que o dominou. Ainda atormentado pela dúvida, David Goldberg ajudou a garota a carregar a pesada sacola de compras que havia doado para dentro da casa, depois recusou educadamente a oferta. Entrar para tomar uma xícara de chá, oferecida a ele por Eli como agradecimento por tudo o que o gerente havia feito por ela naquele dia. Ele apenas se despediu respeitosamente e foi para sua própria casa. Rir em casa. David não era um homem ingênuo ou bobo e sempre foi classificado como um dos espertos, então ele sabia que, pela idade, aquela jovem poderia facilmente ser sua filha, e esse pensamento literalmente paralisou a consciência do gerente do supermercado, tornando impossível ele dormir naquela noite e acordar bem no dia seguinte e te deixar com um grande mistério nas mãos.
A verdade é que ele e Amanda se separaram antes que ela decidisse ir com outra pessoa em vez de David. O mais triste é que Amanda escolheu o próprio irmão de David depois da pessoa, o que é ainda pior. O irmão se separou de sua família após a turbulência em torno da traição e se mudou para outro estado. Além disso, ele cortou seu relacionamento com sua mãe, e a única coisa que sabemos sobre sua nova vida é o que está implícito nos rumores. De sua parte, David não sabia dizer com certeza se o incidente com Amanda e seu irmão poderia ser considerado traição. Afinal, o casal não tinha nada sério estabelecido na época e ambos podiam fazer o que quisessem com suas vidas. Oh Deus! Teste de DNA, como eu não pensei nisso antes? Eu poderia pegar algo que pertence a Eli e fazer o teste. O David pensou consigo mesmo naquela noite. No entanto, no fundo o empresário de sucesso já estava confiante de que o resultado do teste confirmaria que Eli era mesmo sua filha. Isso foi explicado pelo fato de David ter visto características faciais e traços de personalidade dolorosamente semelhantes na jovem desde o minuto em que a conheceu, e isso não poderia ser apenas uma grande coincidência. Para tirar silenciosamente algo dos pertences pessoais de Eli, o gerente decidiu apresentar um plano bem concebido. Ele concebeu um esquema inteligente, que, se bem sucedido, eliminaria qualquer dúvida sobre sua paternidade. É por isso que David começou a ajudar Eli com as compras quase semanalmente. E uma semana depois de se conhecerem, ele ofereceu à garota um emprego em uma loja. Mesmo que fosse considerado um cargo de nível de entrada, isso já seria uma grande oportunidade para ela. Eu nem sei como lhe agradecer. Você tem sido tão bom para mim ultimamente. Muito obrigado, Sr. Goldberg, o Eli disse, olhando para baixo com vergonha. Enquanto isso, de costas para David, a garota não viu como o homem pegou furtivamente sua escova de cabelo e a escondeu dentro de sua camisa. Tudo bem, mocinha, eu não preciso de nada de você. É só que você me lembra alguém que eu já fui muito próximo e merece uma chance pelo bom coração que ele tem. É por isso que estou te ajudando, o David disse. Ele teve que esperar pelos resultados por cerca de 2 semanas. Nada desse processo foi fácil e os últimos dias de espera foram os piores para o homem, que só queria ter certeza absoluta de que estava lidando diretamente com a filha, que teria ficado escondida por tantos anos. Quando David Goldberg finalmente recebeu o envelope carimbado com a instituição médica, ele estava 100% certo de que poderia prever o resultado e contar à jovem a maravilhosa notícia, finalmente dizer a ela que ela não estava mais sozinha no mundo e que agora teria um pai carinhoso para apoiá-lo. No entanto, a vida nunca é exatamente como planejamos e mais uma vez o destino fez questão de surpreender David. Imagine a surpresa do empresário ao ver que a conclusão oficial era que Eli não era sua filha afinal. Como pode ser? Eu podia sentir que ela era minha filha. David sussurrou para si mesmo, segurando a carta odiosa com grande decepção. O empresário precisou de pelo menos 2 dias para aceitar e digerir as informações obtidas. Foi então que David decidiu contar tudo a Eli, não escondendo suas suspeitas, intenções e, sobretudo, o passado que tivera com sua falecida mãe. Naturalmente, a reação inicial da garota foi de choque. David não sabia como lidar com a preocupação que tomou conta dela e abraçou cuidadosamente essa garota abalada em volta de seus ombros. Ei, mesmo que você não seja realmente minha filha, eu gostaria de considerá-la como se fosse. A partir de agora você pode me chamar de pai e usar todos os privilégios que esse direito lhe dá. Sempre torci por você. Para que o teste dê positivo, mas não precisamos de um pedaço de papel estúpido para você ser minha filha, o David disse com lágrimas nos olhos. David estava muito exausto da solidão e sempre quis ter alguém em sua vida, que lhe desse um copo d'água quando crescesse e que lhe falasse sobre as coisas simples da vida. E mesmo que Eli não fosse sua filha, ele entendia que sua mãe era a mulher que ele queria tanto amar e que ele já amou. Claro, muitos que conheciam David acharam essa decisão tão imprudente e pensaram que ele cometeu um erro ao chamar Eli de sua filha e adotar uma garota de 20 anos que ele não tinha ideia de quem ela realmente era. No entanto,
O homem sempre se considerou um grande juiz de caráter e sabia que não estaria errado sobre aquele jovem lutador que só precisava de uma oportunidade e alguém para motivá-lo. Refletindo sobre isso todos os dias pelos anos que se passaram, o homem se viu pensando que gostava da ideia de considerar Ellie como filha e a garota também havia se transformado completamente, tornando-se uma mulher confiante e bem-sucedida que fez sua cabeça. Dos homens se voltam. Enquanto isso, David Goldberg ainda não conseguia deixar de sentir que havia perdido algum detalhe muito importante. Certa vez, olhando fotos de família com sua filha adotiva, David encontrou uma foto antiga de seu irmão Joshua. Foi datado há 20 anos e foi um ato quase involuntário que o empresário lembrou pelo fato de a falecida mãe de Ellie ter namorado os dois irmãos ao mesmo tempo. David realmente não podia julgá-la, porque, na época, ele próprio era um jovem imprudente que nunca tomava as melhores decisões possíveis. Talvez eu devesse ir ver Joshua afinal. A última vez que nos vimos ainda estávamos na universidade. Eu me pergunto como ele está agora, o que ele ainda pensa e, como eu, o quanto mudou ao longo de todos esses anos, só pensou David, ainda segurando a foto de seu irmão, que era apenas 3 anos mais novo que ele. Esse pensamento parecia muito promissor para o empresário. Isso porque ele não conseguia se lembrar da última conversa que teve com Joshua, mesmo por telefone. Tendo tomado uma decisão tão importante para si mesmo, David foi para Boston e a cidade em que ele acreditava que seu irmão morava, por causa de amigos em comum que os dois ainda tinham, e na manhã seguinte, o empresário rapidamente encontrou a casa que procurava. Parecia terrível e extremamente miserável do lado de fora. Meu Deus, meu irmão não poderia estar vivendo neste naufrágio, pensou David, mas quando o empresário foi até a porta e bateu, ele quase imediatamente ouviu os passos arrastados de alguém, indicando que alguém realmente morava lá. Para a surpresa de David, uma mulher vestida de preto, chorosa, apareceu na porta. Olá, como posso ajudá-lo, senhor? Eu sou a dona da casa. O David ficou confuso por um momento, e então timidamente disse, bom dia, estou procurando por Joshua Goldberg, sou seu irmão. Ouvindo as palavras do gerente, a mulher de vestido preto cobriu os olhos com as mãos e desatou a chorar. Isso porque Joshua Goldberg havia morrido de leucemia cerca de 6 meses atrás. Mesmo assim, em seu leito de morte, mais do que tudo no mundo, o homem queria pedir perdão ao irmão mais velho, pois era culpado diante dele. Infelizmente, Joshua Goldberg não conseguiu fazer isso e morreu 3 dias antes de seu aniversário. Ao ouvir isso, David encostou-se à porta e chorou baixinho. Claro, ele não culpava seu irmão e no fundo sabia que o havia perdoado há muito tempo. Tendo se recomposto, David pediu à esposa do falecido Joshua alguns de seus pertences pessoais. O empresário então fez uma visita ao túmulo de seu irmão antes de ir para o hospital para finalmente chegar ao fundo de seu problema. Mais uma vez, os dias se arrastaram enquanto esperávamos impacientemente pelos resultados dos testes. O bilionário não mencionou sua viagem a Boston enquanto falava com sua filha adotiva. Mas quando David finalmente recebeu os resultados do teste de DNA, todos os profissionais médicos concordaram. Consequentemente, havia uma chance de 99,9% de que Joshua Goldberg fosse o pai de Ellie, já que ele lia repetidamente o texto enquanto chorava. Ellie era realmente parente de David, mas infelizmente não da maneira que ele havia imaginado. David estava cada vez mais confiante de que seu palpite estava correto. Nesse momento, o empresário prometeu a si mesmo que nunca abandonaria a família de seu irmão falecido e faria todos os esforços para garantir sua felicidade e uma vida agradável enquanto ele vivesse. O que você acha dessa história? Por favor, deixe a internet mais limpa e cheia de bons conhecimentos, compartilhe com um amigo e deixe-nos saber o que você pensa nos comentários.